Meus queridos leitores do Jornal da Besta Fubana, hoje, dia 7 de março, né, de 1917, a manchete do dia, que foi para estourar, é que a economia brasileira encolheu 3,6% ao ano, no ano, aliás, de 2016. E com isso, com esse número aí, estamos amargando a maior recessão de toda a história deste país. Ou seja, desde 1500, né? Desde que Cabral esteve por aqui, que nós estamos, essa que foi medida, que foi divulgada hoje, é a pior recessão da história do Brasil. Foi para lascar, para arrombar mesmo a tabaca de cholinha. Pois essa é a manchete do dia. E a leitura desse tipo de notícia nos deixa assim atordoado, né? Nos deixa triste. Bate um estresse, né? Uma chateação. Eu, no meu caso particular, eu prefiro, embora seja obrigado a ler como blogueiro esse negócio, eu prefiro voltar às minhas releituras, né? Como isso aqui, ó. Assassinato de reputações do Tuminha, que está até hoje ansioso, doido, louco, esperando que o Lula processe ele. E o Lapa de corrupto se escondendo, não processa nem com a porra. Ou então relendo esse depoimento, esse livro do Vladimir Neto, sobre a Operação Lava Jato e o Dr. Moro, também uma leitura arretada. E para esfriar a cabeça desse noticiário escroto, de fela da puta que a gente vê todo dia, eu relaxo, eu faço o meu descanso mental, ó, as minhas palavrinhas cruzadas desse grupo aqui, dessa antiga editora da Recreativa, né? Tanto essa como essa aqui, eu gasto um bom tempinho esfriando a cuca, fazendo essas palavrinhas. Aliás, falar em palavra cruzada, hoje eu vi uma arretada aqui, porque tem assim, a pergunta era essa, era sobrenome do grande autor, do famoso ator Francisco, 5 letras. Era o Francisco Oco, né, da Rede Globo. Um idiotice, né, o pai botar um nome desse da porra no filho, Cuoco. Todo cu é oco, né, a gente já sabe. Bom, voltando ao nosso assunto. Como esse ano que acabou, esse ano de 2006, o Brasil foi governado por Michel Temer durante apenas 4 meses, porque ele tomou posse dia 31 de agosto, aí ele governou setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o atual presidente contribuiu com menos de um semestre para esse desastre horrível, para essa recessão fera da mãe que está aí. Estamos falando da recessão de 2016. Segundo o arguto e bem informado comentarista fubânico, que atende pelo nome de Ceguinho Teimoso, nosso grande e querido amigo que nos faz muito rir aqui nessa Gazeta, um cabra, esse Ceguinho, que está por dentro de tudo quanto é número e estatística sobre a situação desse país. Essa recessão é herança dos governos passados, né? Do Collor, do Itamar Franco, do Fernando Henrique Cardoso, certamente Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek também tem culpa, né, por essa recessão. O governo do PT não, foi o paraíso, né? E por falar em Ceguinho Teimoso, eu me lembrei de um comentário que ele fez domingo, anteontem, dia 5. Ele escreveu aqui nessa Gazeta, que Sérgio Moro está para ouvir Lula, né? Está para ouvir o indiciado, seu Lula, o maior cabra safado que já botou a bunda lá na cadeira maior do Palácio do Planalto. E todos esperam, isso diz o Ceguinho, né? Que Sérgio Moro está para ouvir Lula e todos esperam que ele dê voz imediatamente de prisão para prender Lula. E com isso, diz o Ceguinho Teimoso, prendendo o Lula, garantir ao Lula 70% dos votos no primeiro turno. Entenderam, né? Ele diz que por ele, né, ele também deve estar doido que o Moro dê voz de prisão, porque aí Lula vai ter 70% dos votos no primeiro turno. Quem tem mais de 50% no segundo turno, no primeiro turno já está eleito.
Prender Lula agora, meu ilustre ceguinho, não é garantia de 70%, é a garantia de muita alegria para os cidadãos de bens, para os homens honestos, e não a garantia de 70% de voto para o maior demagogo, o maior cabra safado que já se viu nessa terra comandando lá em cima. Responsável pelo maior escândalo de corrupção do planeta Terra. Isso segundo fontes estrangeiras que entendem do assunto, né? E isentas em relação ao bololô nosso aqui. Vejam bem, já que o ceguinho falou em Lula iria venceria no primeiro turno. Essa instituição, desde que foi implantado essa história de primeiro e segundo turno nas eleições presidenciais, só houve um caso, um único caso na história deste país, onde um concorrente ganhou por 2 vezes. Vou repetir, ganhou por 2 vezes no primeiro turno. Venceu o adversário, o mesmo adversário, venceu o mesmo adversário 2 vezes no primeiro turno. E deixou esse perdedor puto, amargurado, rancoroso, babando ódio e com gana de enfiar o dedo no furico e rasgar, de tanta raiva que teve com essas 2 derrotas no primeiro turno. Eu pergunto para vocês, quem foi que conseguiu essa façanha inédita? Ganhar 2 vezes no primeiro turno. Quem foi? Respostas aqui na área dos comentários dessa Gazeta Escrota. O JBF também é história. Uma boa tarde para todos vocês.